Amém. Sei que o negócio não é brincadeira, o negócio está ficando cada dia mais estreito. A Bíblia, ela diz que por aumentar a iniquidade na terra, o amor de muitos tem se esfriado. Já não se prega mais a palavra como pregava antigamente. Os pastores não têm mais amor às ovelhas igual antigamente tinha, ia na casa, visitava, né? Hoje o pastor já vai na casa do irmão no intuito de ganhar algo. Se o irmão não tem nada para oferecer, ele nem lá pisa os pés. Então eu não sou desse tipo de gente, graças a Deus, né? Eu sou diferente. Se eu não for na tua casa, é porque alguma coisa aconteceu na minha vida. Eu posso estar doente, posso estar enfrentando alguma barreira, mas se eu puder ir, eu vou sim na casa das pessoas, eu vou visitar, porque Deus, Ele tem chamado minha atenção para essas coisas. Era até para eu ter ido na casa das pessoas visitar, eu não fui ainda, mas vou estar indo. Amém? Livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo, se eu não me engano, é o 15 e versículo do 48 em diante. Diz assim: qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais estão também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Olha, achei que estou arrupiando, glória a Deus. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que isto que é mortal se revista de imortalidade. Então o que acontece? Deus está falando profundamente. Quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto é mortal e se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu agrilhão? Ou onde está o inferno e a tua vitória? Ora, o agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, por isso, por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Agora abrir mais aqui na frente, em Hebreus, diz assim: segui a paz com todos. Hebreus 12, versículo 14 em diante. Santificação, seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam, e ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Amém? Até aqui. Pode continuar filmando. Eu queria dizer para todos que estão aqui nessa noite que vocês são igreja do Senhor. O teu corpo é templo do Espírito Santo. E quando a palavra de Deus veio a mim hoje, eu estava lá e eu falava com Deus o que eu tenho que falar para o pessoal dos cultos de segunda-feira. E Deus falava comigo, fala de santidade, de salvação. E eu quero falar algo a respeito de que você já deve ter ouvido em algum lugar que você foi, você deve ter ouvido essa palavra.
né? Incorruptível, corruptível, né? Se eu perguntar para alguns aqui, alguns vão saber responder para mim o que é corruptível e o que é incorruptível. Mas também tem alguns que não vão saber o que é isso, né? A Bíblia ela nos relata que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. E quando a pessoa morre, sabe o que acontece? O corpo, que é essa matéria aqui, é enterrado. E a matéria, ela é desfeita, fica só os ossos. O espírito volta para Deus. E a alma, ela tem dois caminhos que a Bíblia diz. Uma é alegria eterna, ou outra, tristeza eterna. E quando eu falo para você acerca de salvação, eu falo de algo que vem incomodando muitas pessoas, a qual os pastores não têm pregado essa palavra de santificação, de salvação da alma, do corpo, né, da pessoa. Sabe por quê? A pessoa, quando ela morre e ela tem uma condenação eterna, essa matéria aqui ela não desfaz, ela desfaz só aqui na terra, mas quando ela vai para o lugar que ela é condenada, esse corpo que você está visualizando aqui, vamos supor, digamos que eu caio no inferno. Do mesmo jeito que você está me vendo, eu vou cair no inferno. E as mesmas coisas que eu sentia aqui, eu vou sentir lá no inferno. Só que 10 vezes mais pior do que aqui na terra. Então o que acontece? Temos que alertar o povo de Deus que Jesus está voltando e que a gente não pode ficar despercebido. O amor tem se esfriado. Já não se busca mais a presença de Deus como nós tínhamos que buscar antigamente. Quando você aceita Jesus como o único suficiente Salvador da tua vida, você levanta a mão e aí aquele primeiro amor te enche de força. Você tem força para buscar o Senhor, você tem força para jejuar, você tem força para orar. Mas aí começa a passar anos e mais anos, e os anos vão se passando, aquela força vai ficando fraca, a pessoa não busca mais como buscava, a pessoa não tem mais prazer de jejuar, a pessoa não tem mais prazer de buscar o Senhor pelas madrugadas. A Bíblia diz que a palavra de Deus fala, né? Aqueles que me amam de madrugada me buscam. Aquele que ama a Deus de madrugada fala com ele. Sabe por quê? A fila de madrugada é menor. Sabe por quê? Tem muitos que estão dormindo, enquanto você, que é um pouco, que está buscando a presença de Deus na madrugada. Então o que eu quero dizer para você, essa matéria ela é corruptível. O que é corruptível? Alguém sabe me explicar isso? Corruptível é um corpo que se corrompe por qualquer coisa. Vamos supor, você não quer fazer, o seu espírito não quer fazer, você não quer fazer aquilo, mas a tua carne deseja fazer aquilo. Está entendendo? Esse corpo é corruptível, ele pode adoecer, ele vai sentir dor, né? Ele não vai querer ir. A Bíblia fala que certa feita estava conversando Jesus com Pedro. Quando você é moço, você vai poder ir em qualquer lugar, mas quando você vai ficar velho, alguém vai te levar para onde você não quer. Então o que acontece? Tem que aproveitar agora. Você que está na mocidade, na flor da pele, que ainda tem energia, que ainda tem perna para caminhar, busca o Senhor, invoca o nome dele enquanto você pode achar. Sabe por quê? Amanhã você pode ficar velho e não aguentar ir nos lugares, e alguém pode levar você para onde você não quer ir. Então busca o Senhor. Um corpo corruptível é esse, um corpo que um dia ele vai ficar fraco, o corpo que um dia não vai aguentar mais caminhar, não vai aguentar mais falar nada. Então o que acontece? Você que está aqui nessa noite, tem que fazer a vontade de Deus a todo tempo. Não importa a circunstância que se encontra a tua vida, o importante é você adorar, o importante é você buscar a presença do Deus de Israel, porque Ele vai acrescentar aquilo que te falta. Está entendendo? E agora eu vou falar para você um corpo que é incorruptível.
É aquela pessoa que está buscando a Deus a todo tempo, se desviando do pecado, fazendo a vontade do Senhor, não dando brecha para Satanás. Sabe por quê? O que a Bíblia fala para mim e para você nessa noite: o que tem matado o ser humano e acabado com o ser humano é o pecado. A Bíblia diz que o pecado é o pecado que faz a pessoa morrer espiritualmente, e o salário do pecado é a morte. A morte física vem depois da morte espiritual, porque quando a pessoa não tem mais força para buscar a Deus, não tem mais força para estar congregando na igreja, fazendo ali as confraternizações com os irmãos, orando, buscando a todo tempo, morre a vida espiritual, e daí a pouco uma brecha que você dá, Satanás vem, passa rasteiro em você e te mata. Porque a Bíblia diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir e enganar as pessoas. O diabo vai sempre colocar aquilo que você mais gosta para você pecar contra o Espírito Santo de Deus. O diabo vai colocar pessoas para poder tentar te tirar fora da presença de Deus, porque sabe que Deus tem algo para derramar na tua vida, Deus tem algo para fazer na tua vida, e na maioria das vezes o diabo tem tentado te parar, porque ele sabe que as vitórias que Deus tem para te entregar é grande demais. O crente que se esforça e tem bom ânimo, esse verá a glória do Deus de Israel. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que persevera, porque esse verá a face do Senhor face a face. Aquele que perseverar até o fim vai comer na mesa com o rei, vai sentar com ele. Sabe por quê? O corpo vai ser transformado num corpo de incorruptibilidade. É um corpo de glória. Deus vai te dar um corpo de glória num abrir e fechar de olhos, como eu disse aqui na palavra. Eu acabei de ler. Num abrir e fechar de olhos, aquele corpo que era mortal vai se revestir de imortalidade. Está entendendo? Você não vai mais morrer. Por que você não vai morrer? Porque você vai estar revestido de imortalidade. Você vai estar com o corpo transformado, um corpo que não é corruptível, mas sim incorruptível. Não vai se corromper. Lá no céu não aceita corrupção. Lá no céu não entra pecado. No céu não entra de qualquer forma. Nós temos que consertar a nossa vida diante do Senhor. Sabe por quê? Se nós não consertarmos, nós não vamos ver nem a porta de entrada do céu. Porque na hora que cai e morre, Satanás já vem e carrega a alma lá para o inferno. As pessoas têm uma mania de dizer: vai esperar o julgamento, não sei o que, vai dormir, vai descansar. Vai descansar coisa nenhuma. Isso é mentira de Satanás. Se você não estiver na presença de Deus e cair e morrer agora, Satanás vem e pega a tua alma e leva para o inferno. Porque tem muitos pastores que não têm coragem de pregar a verdade, mas eu prego a verdade para você. A Bíblia diz que há dois caminhos, um leva à vida eterna e o outro ao tormento eterno. Sabe por quê? Quando Lázaro estava ali, sofrendo, cheio de chagas, comendo as migalhas que caíam da mesa do rei, ele sofreu todo tipo de dor, ele sofreu ali todo tipo de angústia, ele foi rejeitado, né? O rico ficava debochando na cara dele, aí cai Lázaro e morre. A Bíblia diz que quando Lázaro caiu, acabou de morrer, o anjo do Senhor veio e pegou ele pela mão, e não abrir e fechar de olhos. Olha, eu estou arrupiando, misericórdia, mas o trem é forte. O corpo dele foi transformado num corpo de glória, não tinha chaga nenhuma, estava todo bonito, de branco, com vestes mais altas do que a neve, lá no seio de Abraão, sentado tomando água fresca, e tomando ventinho fresco, ó. Aí o que acontece? O ricão que vestia com vestes de linho e púrpura, que comia gostoso e andava nos melhores charretes, que naquela época não tinha carro, né? Tinha charrete, tinha seus empregados, cai e morre. E o que acontece com ele? Vai lá para aquele lugar que chama o primeiro inferno, Hades, o lugar de tormenta, numa chama eterna, que a Bíblia diz que quando ele avistou, de longe ele avistou Lázaro sendo bem tratado, ele fala: pai Abraão, pede para Lázaro que ele molhe a ponta do dedo e passa nos meus lábios, porque desde que eu cheguei aqui eu estou em tormento nessa chama. Aí o pai Abraão vira para ele e fala: de sorte que quem está aqui não pode passar daqui para aí, quem está aí não pode passar daí para aqui. Ah, pai Abraão, permita que eu vá lá e avise a minha família para que eles não venham vir para esse lugar. A Bíblia fala que quem
veio de lá de baixo, que morreu, foi lá embaixo e voltou, foi só Jesus que morreu, foi lá no inferno, tomou a chave da mão de Satanás e voltou. Ninguém tem poder de morrer e ir lá no inferno e voltar para avisar. Então o que acontece, pessoal? A palavra de Deus tem que ser pregada certa. Se você tiver com a vida nas mãos do Senhor, com a vida de santidade, fazendo a vontade de Deus a todo tempo, se desviando do pecado, se você cair e morrer aqui agora, o anjo do Senhor leva a sua alma lá para o descanso, lá ó, no seio de Abraão. Você vai ficar lá descansando, né? Mas, infelizmente, se não tiver na presença de Deus, esse corpo que é corruptível vai queimar no fogo do inferno. Então eu tenho que pregar para você a palavra de Deus correta, certa, do jeito a qual você não ouviu ainda, porque os pastores estão tampando, ó, a mente do povo. A Bíblia fala que o Deus desse século cegou o entendimento do povo, e o povo perece por falta de conhecimento da palavra. Então eu tenho que pregar para você a palavra certinha, correta. Sabe por quê? Quando você faz a vontade de Deus e anda correto na palavra dele aqui, ó, Deus acrescenta tudo que falta para a sua vida. Não precisa você ficar correndo atrás, porque a bênção vai te seguir. A palavra de Deus diz que o sinal seguirão aqueles que crê. E se você crê, o sinal de Deus vai na tua porta. Não quero dizer para você não parar de correr atrás do teu emprego, mas você tem que sim estar trabalhando e Deus vai enviar o escape, porque Deus tem sempre algo melhor para a nossa vida. E o que acontece? Resumindo, como eu disse aqui, né? Esaú trocou a primogenitura dele por um prato de lentilha. E eu quero dizer para você nessa noite, não troca a sua salvação pelo momento de prazer. Não troca a tua salvação por um emprego melhor. Não troca a tua salvação por algo que amanhã pode te custar muito caro. Mas fica na posição onde você está, fazendo a vontade de Deus. Fique em Israel, até que do alto seja revestido de poder, porque Deus, Ele sim vai acrescentar aquilo que te falta. Eu tenho que pregar a palavra para você certinha, porque se eu não pregar direito, Deus vai cobrar de mim. Porque muitos pastores estão preocupados com vida financeira e vida sentimental. Vida financeira e vida sentimental são consequências. São coisas que vão acontecer ao longo do tempo na tua vida, quando você tem uma vida de santidade correta diante do Senhor. Mas se você não tiver uma vida correta em santidade diante do Senhor, nada disso acontece. A vida sentimental vira um fracasso e a vida financeira pior ainda. Mas quando você prefere fazer a vontade de Deus, tudo dá certo na tua vida. Então eu quero deixar bem claro para você: o corpo, a alma e o espírito. O que eu falei no começo daqui da pregação, que um vai para a terra, que é o corpo mortal, que é a carne. O espírito volta para Deus que deu, que é o fogo de vida, né? E a alma, ela tem dois caminhos. Se ela estiver na presença de Deus, ela vai para o céu. Se ela estiver na presença do capiroto, ela vai para o inferno. E nós somos formados de quê? De uma tricotomia. Tricotomia significa corpo, alma e espírito, que eu acabei de falar. Então, que você nessa noite venha entender e compreender essa palavra. E eu não preguei reteté e nem preguei eloquente, não. Eu preguei para você entender que a salvação é mediante a graça. É pela graça que nós somos salvos. Porque não é por obras e nem por fé, mas sim pela graça que nós somos salvos. Por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós estamos sendo salvos. Se não fosse Ele, nós não estávamos nem aqui ouvindo essa palavra. Talvez, né, o diabo já tinha carregado todo mundo para o inferno. Se não fosse a morte, o sacrifício de cruz ali no Calvário feito por Jesus Cristo. Então, entenda nessa noite, faça a vontade de Deus. Não importa o que aconteça. Sua vida pode estar de cabeça para baixo. A vida financeira de cabeça para baixo. A vida sentimental de cabeça para baixo. Faça a vontade de Deus, porque só quem tem o poder de consertar tudo aquilo que está de cabeça para baixo é Jesus. Ele tem o poder de colocar tudo no teu devido lugar. Mas o que nós temos que ter? Fé. Nós temos que crer, nós temos que fazer a vontade dele e não deixar o inimigo roubar a nossa fé.
Porque o diabo tem tentado roubar a fé do povo. As coisas, o profeta fala as coisas, às vezes não cumpre na hora certa, porque o povo tem a mania, sabe de quê? Querer que cumpre de um dia para o outro. E as coisas de Deus não é dessa forma. A palavra de Deus fala que 1000 anos para Deus é como um dia. Um dia para Deus é como 1000 anos. Cumpre na hora que Deus quer, na vontade dEle, na hora dEle. Não adianta falar assim, Deus manda te dizer que isso, aquilo, outro. E aí não acontecer e depois você ficar com raiva do pastor. Se Deus colocar no meu coração para eu falar algo, eu vou falar. E fica a critério dele lá em cima, não meu aqui embaixo. Porque tem acontecido muito isso nos lugares. Você vai nos lugares, bebe de uma água, bebe de outra. Aí o que acontece? Um fala uma coisa, outro fala outra. E não acontece, a pessoa fica retada com raiva. Mas graças a Deus, aqui nesse lugar, o que Deus tem me usado para falar pela misericórdia tem acontecido. Amém, povo de Deus? Pode encerrar aí.